Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Eu peço que você, por gentileza, abra suas Bíblias comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, por gentileza. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam, eu externo minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade, pelo fôlego de vida, por poder retornar a essa casa. Deus abençoe a vida do evangelista Paulo pelo convite. É sempre uma honra, um privilégio. Pastor também dizer que Deus abençoe, um prazer a todos os irmãos, alguns já conhecidos. Me sinto feliz, está ali meu tio Cito. Deus abençoe, uma alegria, viu? Ter o Senhor aqui nessa noite. Me faça acompanhado da minha esposa, que já conhece a Thaís, da minha filha Yasmin, que foi arrebatada, ou não? Aleluia. Mas também meu irmão Marcos, foi meu companheiro de trabalho. Deus abençoe sua vida, meu irmão, profeta do Senhor. Fica difícil pregar perto desses homens, meu Deus. Mas vamos lá, Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, o seu versículo 1 em diante diz assim. O título da minha Bíblia é A Missão do 70. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Repita comigo: aonde ele havia de ir. Verso 2: Portanto lhes dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Verso 3: Ide pelo caminho, e eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Verso 4: Não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados, e nem saudeis a nenhum homem pelo caminho. 5: Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: paz seja a esta casa. 6: E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela retornará para vós. 7: Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa. 8: Em qualquer cidade em que entrardes, e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem adiante de vós. 9: E curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Amém. Você pode assentar glorificando a missão do Senhor? Ser breve. Aleluia. Nós estamos no culto de missões, né, pastores? E sabemos que estamos no ministério a qual tem enraizado no seu DNA a missão. Deus tem nos permitido o privilégio de estar visitando as congregações do Ministério de Vidas para Cristo, e nós vemos sempre um trabalho ressaltado acerca de missões. E eu louvo a Deus por isso, porque quando nós falamos de missões, nós não podemos deixar de falar do grande missionário, a qual foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos de missões, nós falamos e ressaltamos acerca daqueles que são enviados a fazer a obra do Senhor. Sabemos nós que Jesus, ele se despiu da tua glória, ele desceu às partes mais baixas, ele caminhou como eu, como você, ele passou por aflições de desabalar. E o interessante é que muitas
muitas vezes, quando nós falamos de missão, nós falamos de pessoas que são enviadas de cidade a países, de estados a outros estados. Só que Jesus, a palavra diz que para cumprir a sua missão, Ele se deslocou do lugar da glória. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se fez carne como eu e você. Ele tomou sobre si as aflições, as dores, a culpa que não era dele. Ele carregou o madeiro que era meu, que era seu. Ele se despiu da tua glória, diz a palavra. Jesus, ele desceu do céu. Ele não saiu de um sofá confortável. Ele não saiu de uma casa confortável. Ele saiu da glória ao lado do Pai para cumprir uma missão. E se você olhar para o seu lado hoje, o fruto dessa missão somos eu e você. Essa pessoa que está do teu lado é fruto da missão que Jesus, ele cumpriu de uma forma poderosa. Só que a palavra agora vai dizer no Evangelho de Lucas que Jesus, ele vai nomear 70. E sabemos nós que a princípio Jesus vai chamar 12. Entre eles Judas, aquele que haveria de o trair. Jesus agora chama os 12, comissiona eles. E cada chamada tem uma particularidade. Porque precisamos entender que antes de ser enviado nós somos chamados. Antes de ser enviados somos preparados. Antes de ser enviados somos libertos. Porque não tem como enviar quem está aprisionado. Não tem como enviar quem está caído. Mas Cristo vem, levanta, restaura, chama, liberta e coloca para fazer a obra. Porque quando Ele chamou eu e você, nós estávamos presos, aprisionados em alguma parte da nossa vida. Mas pela Tua palavra Ele nos libertou. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. A palavra vai dizer que Jesus vai nomear 70. E Jesus vai enviar de 2 em 2. E o interessante aqui é que Jesus, a palavra diz onde nós lemos, que eles deveriam ir aonde Jesus também pisaria. Jesus vai pegar os 70, vai dividir de 2 em 2. Vai enviar a 35 regiões específicas ou diferentes, para que a mensagem seja pregoada. Só que é interessante que quando nós falamos de missão, muitas vezes nós atrelamos a missão àquilo que vai ser levado de alimento. É verdade. Só que aqui Jesus ele está nos ensinando que maior que o alimento que a terra provê é aquele que o céu provê. Glória a Jesus. Porque muitas vezes o alimento que a terra provê nos torna dependente da terra. E eu estou dentro da Bíblia. Mas Jesus nessa noite ele não quer dar um alimento que te aprisiona, mas ele quer dar um alimento que te liberta, que te comissiona, que te coloca de pé, que te dá acesso aonde as coisas da terra não dão. Atos capítulo 3 diz que certa vez havia um homem que vivia à porta do templo, e todos aqueles que passavam ao templo davam esmolas a ele. Então precisamos entender, a esmola que aquele homem obtia suprir a necessidade momentânea, mas a missão em si não é só para momento, mas é para hoje, é para amanhã, é para depois, é para a eternidade, é até Jesus ir buscar a tua igreja. Porque a primeira coisa, Jesus não vai vir buscar quem se acostumou a viver de esmola, mas aquele que se alimenta da palavra. Aí a palavra diz que toda vez que passavam, jogavam esmolas a ele. Só que a palavra diz que Pedro e João estão subindo. Aleluia! Glórias a Deus. Porque melhor do que uma multidão que dá esmola é 2 homens de Deus que dá palavra. Meu Deus! E tem muita gente correndo atrás de multidão e não entendeu ainda que só precisa de alguém que dê palavra. Aí a palavra diz que Pedro e João estão subindo. E vai olhar para ele, e ele vai olhar para eles, e a intenção dele é pedir algo. Só que eles já vão dizer: eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho o que te mantém onde você está. Eu não tenho o que te mantém do lado de fora. Mas eu tenho aquilo que vai te dar acesso ao lado de dentro.
Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Aí a palavra diz que ele vai se levantar, os seus tornozelos vai começar a se firmar. Só que aí ele vai dar a mão. Porque eu aprendo que missão não é só levar para lá, mas também estender a mão. Aí a palavra diz que quando ele se levanta, a primeira coisa que ele vai fazer é adentrar no templo. Porque a missão de Cristo, quando veio a essa terra, foi dar acesso a quem não tinha acesso. Foi abrir a porta que o pecado tinha fechado. Foi abrir a porta que o pecado impedia a gente de adentrar. Porque estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Só que Cristo, ele restaura a ligação que havia sido quebrada. Então automaticamente Cristo, ele dá um acesso que outrora nós não tínhamos. E quando Pedro e João liberam uma palavra poderosa de fé, de autoridade, aquele homem é curado da sua enfermidade, automaticamente ele tem acesso onde ele não tinha. Porque o defeito que havia sobre o corpo dele impedia ele de adentrar o templo. Só que Cristo, ele vem para dar acesso, tirar quem está fora e colocar dentro, levantar quem está caído, dar visão a quem se acostumou a olhar para baixo e começar a olhar para cima. Porque antes de João, de Pedro e João levantar ele, a primeira coisa que ele vai dizer é: olha para mim. Porque antes de Deus ele curar os seus pés para você caminhar, ele precisa curar a sua visão. Porque não adianta eu querer ser enviado se eu não tiver visão da missão que eu tenho que cumprir. Aleluia. Mas eu vou voltar para o texto. Aí a palavra diz, Marcos, que Jesus vai enviar os 70. E vai dizer que é para eles irem de 2 em 2. Nós lemos no texto. E vai dizer que nós devemos orar ao dono da seara. Aleluia. Porque a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós precisamos orar ao Senhor, que o Senhor envie trabalhadores para a colheita. A que colheita é essa? São as almas que necessitam serem resgatadas. Aleluia. São as almas que clamam aí fora e precisam ser resgatadas. O Senhor precisa de pessoas dispostas a fazer a obra missionária. Só que só ter disposição não é suficiente. Precisa ter preparo. E por isso que quando Jesus chamou os 12 no começo, Jesus logo não enviou. Jesus falou: vocês vão andar comigo. Porque antes de enviar eu vou preparar. Antes de enviar eu vou ensinar. Antes de enviar eu vou capacitar. Antes de enviar eu vou ensinar vocês o verdadeiro sentido da missão. Só que hoje nós queremos ir, mas não queremos mais caminhar com o mestre. E qual é a diferença de quem vai e de quem caminha com o mestre? Porque quem vai sem a instrução do mestre, ele vai com a força do braço, ele vai com o intelecto, com o entendimento, com a inteligência. Mas quem vai direcionado, instruído, ensinado, tratado pelo mestre, vai debaixo de direção, de palavra, de autoridade. Aleluia. E pega isso daqui. Aleluia. Glória. Quando Jesus ele dá uma ordem, ainda que a gente venha cair no decorrer dessa ordem, ele se responsabiliza. Eu já vou entrar no texto para a gente. Pega isso daqui. Certa vez os discípulos estão no barco, João. O barco está balançando, Jesus está vindo sobre as águas, evangelista. Aí eles vão olhar e vão dizer que é fantasma. Jesus vai dizer: sou eu. Aí Pedro vai olhar e vai falar assim: mestre, se for o Senhor, deixe-me ter contigo. Só que aí você sabe que Pedro andou e afundou. Você sabe que Pedro começou e caiu. Só que por que Jesus falou vem, mesmo sabendo que Pedro ia olhar para o lado? Por que Jesus falou vem, mesmo sabendo que ele ia cair no meio do caminho?
Jesus tomou uma decisão que muitos não querem tomar hoje. Aleluia. Que é pedir permissão para o dono do barco para dar um passo. Aleluia. Porque antes de Pedro descer, ele pergunta: eu posso ir? Agora a pergunta é se Jesus dissesse não. Aí a palavra diz que Pedro desce. Glória a Deus. Isso aqui tem direção, viu, pastor? Aí Pedro começa a caminhar. Ele está indo em direção a Jesus. Só que de repente o vento começa a soprar mais alto, mais forte. E Pedro vai tirar os olhos de Jesus. Deus. Aí a palavra diz que Pedro vai começar a afundar. E quando Pedro começa a afundar, não é João, não é Tiago, não é André. A palavra diz que Jesus vai estender a mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Deus. Jesus mandou eu e você caminhar, mesmo ele sabendo que a gente ia cair em determinado ponto. Só que quando Jesus ele fala vem, ele está dizendo: eu me responsabilizo pelo que vai acontecer. Aleluia. Porque tem gente que caiu e não consegue levantar porque deu o primeiro passo sem pedir permissão até quem tinha que pedir. É Jesus dizendo: tudo que for fazer, peça para mim. É para mudar de emprego, peça para mim. É para mudar de cidade, peça para mim. É para mudar de ministério, peça para mim. Porque se você pedir e autorizar, a responsabilidade está comigo. Aleluia. Você não precisa se preocupar, porque a palavra diz que antes das águas cobrirem Pedro, a mão de Jesus colocou ele de pé. Porque tem pessoas que estão aqui, pastor, que está quase sendo submersos, que a água, a pressão, a luta, a prova está tão grande que ela está olhando e está sendo engolida. Mas Jesus me trouxe nessa noite para dizer: estou estendendo a mão para você hoje. Estou te colocando de pé hoje. Estou te colocando no barco. Sabe por quê? Porque Jesus tinha dito que ele ia chegar do outro lado. Mas eu vou voltar para o texto aqui, meu Deus. Aí a palavra diz que Jesus vai enviar eles. E Jesus vai dizer que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E nós precisamos orar o dono da seara para que ele envie trabalhadores. E aqui eu aprendo algo lindo. Missão não é para quem quer ir, é para quem Deus chama para ser trabalhador da seara. Missão não é para quem tem vontade de ir, porque eu te provo na Bíblia que tem gente que tem vontade e motivo, mas Cristo vai falar que não. É para quem o dono da seara comissiona ir. Porque a palavra diz que Jesus vai libertar um homem endemoniado em Gadara. Vai libertar ele de uma legião de demônios. E após ele ser liberto, a palavra diz que ele vai pedir para seguir Jesus. E sabe qual que é a palavra que Jesus vai liberar? Não. Ele queria, ele tinha o porquê ir, mas o propósito que Cristo tinha com ele era outro. Ele foi liberto de uma legião, ele recebeu uma veste nova, uma consciência nova. E ele queria ir fazer a obra. Eu quero fazer o que fizeram por mim. Aí Cristo olhou e falou assim: não, vai para a tua casa e prega aos teus. Vai pregar em Decápolis. E aqui eu aprendo a segunda lição, que tem gente que Deus levantou para cruzar continente, mas tem gente que Deus levantou para pregar dentro do próprio lar. Porque tem pessoas que Deus vai enviar, mas tem pessoas que Deus vai levantar para formar quem vai ser enviado. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente quer ser Davi, mas Deus ele precisa de um Samuel. Ele precisa de alguém que vai no pasto achar quem ninguém acha. Ele precisa de alguém
que vai até a casa de Jessé e olha para aquele monte de irmão e fala assim: busca o que dá no pasto. Porque muitos querem ser Davi, que derruba gigante. Mas para Deus achar Davi, ele precisa levantar um Samuel. É verdade, Jesus. É forte, Pai. E às vezes para achar Davi, Deus tem que enviar para dentro da casa. Porque tem muita gente que está querendo fazer a obra fora. Mas Deus está dizendo, é para você fazer dentro. Porque tem muito Davi escondido dentro de lares, dentro de bairros, dentro de escola, dentro de cidades. E Deus quer levantar um Samuel nessa noite para encher o chifre de azeite e ir até ele e preparar aquele que vai derrubar gigante. Então nós precisamos orar ao Senhor para a gente entender que quem levanta é Deus. Aí a palavra diz que Jesus vai dar ordem a eles. E aqui eu entro no que Deus colocou no meu coração para a gente finalizar. Jesus disse a eles: vocês vão ir. Jesus vai dar algumas instruções, irmão. Vai falar para não levar alforje, para não levar sandália, para não levar bolsa, demonstrando que a missão ela se baseia na dependência de quem é enviado de Deus. Só que vamos lá, hoje quando nós falamos de missão, como foi dito no começo, nós falamos de enviar muitas vezes a provisão física. Só que Jesus falou para ele: não é para levar bolsa, não é para levar alforje, não é para levar outra sandália, é só para levar a preparação do Evangelho. É com ela que você caminha, é com ela que você avança, é com ela que você chega, é com ela que você abre fronteiras. Mas vamos lá, então a gente precisa entender que o missionário, ele tem que ser dependente de quem me enviou. Mas como que eu não vou levar nada e quero ofertar algo para alguém? Mas Jesus está dizendo que não é para levar nada. Mas o intuito da missão é levar algo a alguém. Mas você lembra que eu disse que Jesus se despiu da tua glória? Jesus se esvaziou para poder descer. Glória a Deus. Mas ele ofertou algo Aleluia, Deus. tão poderoso Glória a Deus. que ouro não compra, que prata não compra, que riqueza não compra, que estado não compra, que carro não compra. Aleluia. Ele trouxe salvação, ele trouxe restauração, ele trouxe amor, ele trouxe renovo, Aleluia. ele trouxe salvação para quem estava condenado. Glória a Deus. Mas pega isso daqui. Aí Jesus vai dar essas ordens, vai dar essas instruções. Só que o que me chama a atenção é que Jesus falou assim, evangelista: e eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Porque tem gente que acha que fazer missão é viajar para outro país. Mas Jesus falou: eu vou enviar. Não vai ser para férias, não vai ser para passeio. Quando Jesus está dizendo eu vos envio como cordeiro em meio de lobos, Jesus ele está nos ensinando algo. Ele está nos ensinando sobre a hostilidade da vida missionária, sobre a hostilidade daqueles a qual nós vamos ser enviados para levar a palavra. Porque nem em todo lugar que a palavra ela chega, ela é bem recebida. Ou vou melhorar isso daqui: não é que a palavra não é bem recebida, é aquele que vai ser porta-voz dela. Porque podem fechar a porta para mim, mas jamais poderão fechar para a palavra. Aí Jesus está dizendo: eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Vocês vão sofrer perseguições, vocês vão ser oprimidos, vocês vão ser rejeitados.
ditados perseguidos, vão tentar matar vocês, para ficar mais claro para entender. Só que a pergunta que fica é: por que Cristo envia cordeiro no meio de lobos? Cristo estava nos ensinando que ser missionário é levar amor para quem tem ódio para dar. Ser missionário é levar compaixão para quem carrega rancor. É levar a vida para quem está acostumado a tirar a vida. Sabe o que o Senhor estava ensinando para a gente? Que o Evangelho ele tem o poder, sabe do quê? De não deixar que a hostilidade dos outros tirem a nossa essência. Mas que a essência do Evangelho tem o poder de transformar lobo em ovelha. Faz uma reflexão, olha onde você estava alguns anos atrás. Olha quem eu e você eram alguns anos atrás. Será que a gente podia ser chamado de ovelha? Mas a palavra, ela tem esse poder. Ela tem o poder de transformar, de restaurar, de purificar. Só que o interessante é que Jesus vai dizer assim, mais à frente, que nós devemos ser astutos como a serpente. E simples, singelos como a pomba. Só que quando nós falamos de serpente, nós associamos ao inimigo de nossa alma. Só que Cristo falou que nós deveríamos ser astutos. E quando Cristo ele usa esses dois animais para nos ensinar algo, ele diz: eu vou te enviar como um cordeiro no meio de lobos. Eu vou te enviar a um lugar hostil. Eu vou te enviar a um lugar onde vai ter resistência, onde você vai correr perigo, onde vai ter risco a sua vida. Nós já estamos ensinando. E o Senhor vai dizer assim: seja prudente como a serpente. Seja cuidadoso. Seja astuto. Transite por esse território de uma forma segura. Mas olha isso daqui, ser astuto. Cristo não está dizendo que a gente deve ser peçonhento como a serpente. É bom frisar isso daqui. Porque tem gente que está falando assim, Cristo está falando que é para ser igual a serpente, eu vou fazer igual a víbora de Atos 28, vou sair mordendo a mão dos missionários. Não. Dá risada, mas tem gente que vai por esse lado, né? A palavra diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então nós precisamos ser astutos, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser cuidadosos. Mas meio desse cuidado, dessa astúcia, de ser sábio no linguajar de hoje, aleluia, nós precisamos manter a pureza e a santidade da pomba. O missionário ele precisa dosar a astúcia, a inteligência, a sagacidade, mas mantendo a pureza e a integridade. Então Cristo ele está nos ensinando que fazer missão não é passeio. Fazer missão não é tirar férias. Posso pedir para a igreja colocar de pé? Por favor, igreja. Eu tenho 4 minutos, eu já estou encerrando. Vou descansar. Eu só vou entregar isso daqui na mão para casa, adorar a Deus. Comer aquele feijão gostoso. Glória a Jesus. Pega isso daqui. O Senhor falou que Ele ia nos enviar. Só que ia ter hostilidade. Ia ter resistência. Só que como eu vou ser enviado se eu não tenho o que levar? Só que Jesus, ele deu uma ordem, ele disse, ele especificou, meu irmão, vocês vão aonde eu tenho que ir.
eu pisarei. Isso aqui é muito forte. João Batista foi precursor do caminho para Cristo. Só que aqui Cristo está dizendo: eu te nomeei, eu te separei, eu te capacitei, eu te levantei, eu te dei direção para você preparar o caminho para mim. Agora a pergunta que fica nessa noite para a gente encerrar é: qual é o caminho que a gente tem preparado, onde Cristo tem guiado a gente? Jesus, é forte, Pai. Aleluia. Eu tenho preparado o caminho para quê? Vamos simplificar aqui para nós encerrar? Quando você chega num lugar, o que é que você transmite? Quando olham para mim, para você, quando a gente chega num lugar, eles olham e dizem o quê? Aleluia. A gente tem sido enviado por quem? Porque eu não posso chegar gritando que eu sou missionário. Eles têm que enviar, perceber quem eu sirvo só de eu passar. É verdade. Agora a pergunta nessa noite é: quem sou eu e você onde Cristo tem nos enviado? Glória. Porque crente não visita, crente vai em missão. É verdade. Você acha que às vezes você vai passear na casa do parente, é só passeio? Não. Tem propósito. Agora a pergunta é: você está preparando para quem chegar lá? Você está preparando para qual palavra ser pregada lá? Aleluia. Você está preparando para qual Jesus entrar lá? Você saiu da sua casa e veio até aqui hoje. Agora eu te pergunto: o seu intuito e o seu meu é preparar o caminho para quem? Porque às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente tem que entender que a gente tem que preparar o caminho para quem não está vindo. Porque quando eu venho aqui, eu venho aprender, eu venho receber, eu venho ser capacitado, eu venho ser curado, eu venho ser levantado, eu venho ser restaurado, eu venho ser cheio. Mas quando eu volto para casa, eu volto enviado. Você está entendendo que a sua maior missão nessa noite está dentro da tua casa? Aleluia. Eu não vim pregar para quem vai para fora, eu vim pregar para quem vai voltar para dentro de casa. Aleluia. Glória. Sabe por quê? Talvez a sua missão foi vir aqui e voltar para casa para levantar alguém. Mas a missão de quem vai ser levantado lá dentro é para cruzar fronteiras. Glória a Deus. Então não se frustre se Deus não te enviar, mas se alegre porque você vai ser instrumento para levantar quem Deus vai enviar. E eu senti graça nisso daqui. E a gente costuma dizer, e eu encerro: Senhor, me enche. Só que quando Deus chama Samuel, sabe o que Deus fala? Samuel, enche o teu chifre de azeite, vem, e eu te envio. Mas por que Deus falou para Samuel encher antes de vir para depois enviar? Porque Deus sabia que Samuel tinha. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui dentro: por que você está pedindo para mim derramar aquilo que você está guardando? Por que você está pedindo para mim te encher, sendo que você já tem a reserva? Eu quero te enviar, mas para de agir como está vazio, sendo que eu já te fiz cheio.
está caído, sendo que eu já te levantei. Aleluia. Aleluia. Para de viver como prisioneiro, sendo que eu já te libertei. Para de viver como quem precisa receber, se eu já te comissionei para levar, para entregar, para oferecer, para ofertar. Para de ficar toda vez pedindo oração, sendo que Deus se levantou para orar por alguém. Para de pedir para o pastor fazer aquilo que Deus já te capacitou para fazer. Não é errado pedir para o pastor. Só que Cristo ensina, Cristo levanta, Cristo capacita. E depois Cristo manda exercer. Aleluia. E agora a pergunta é, tem muito missionário aqui dentro. Só está faltando exercer. E eu finalizo a minha oportunidade. Glória a Deus. Orem ao dono da seara para que ele envie trabalhadores. Agora você acha que você está fazendo o que aqui dentro? Aleluia. Talvez você está dizendo, Senhor, vou ajudar para Deus enviar alguém. E Deus está olhando para você e está dizendo, filho, se movimenta. Aleluia. Não é porque eu oferto que eu não posso. A gente tem que ofertar por quem já está lá. Glória a Deus. Mas a gente também precisa se preparar para ser enviado. Aleluia. Porque Deus chama quem prega, mas Deus também chama quem sustenta quem vai pregar. É forte. Sabe por quê? Sucito, certa vez Jesus está passeando pelo mar da Galileia. E ele vai ver Pedro lançando rede. Lançar rede, pregar. Aí Jesus vai chamar Pedro. Porque Jesus chama quem está lá fora pregando, quem está lá fora fazendo a obra. Só que a palavra diz que Jesus vai dar mais alguns passos. E ele vai ver mais 2 discípulos consertando as redes. Aleluia. E eu vou encerrar isso aqui. Então Jesus chama quem lança, mas ele chama quem conserta. É, meu pai. Porque ninguém lança a rede furada. Acho que você não entendeu isso daqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu chamo quem vai ir, mas eu também chamo quem vai sustentar quem eu estou falando. Aleluia. Jesus chamou quem estava lançando, mas Jesus também chamou quem estava consertando. Quem estava mantendo a rede pronta para ser lançada. Agora a pergunta dessa noite é: quem é você dentro da missão? Oh, meu Deus. Você é quem vai, quem lança ou quem mantém quem está lançando? Você é quem está disposto a ser cordeiro no meio de lobos? Ou você é aquele que vai manter os cordeirinhos para não ser devorado pelos lobos? E para finalizar, sabe o que Deus está dizendo? Tem lugar na seara para todo tipo de trabalhador. Tem para quem vai, tem para quem dirige, tem para quem prega, tem para quem intercede, tem para quem ficar na igreja. Para de arrumar desculpa para não fazer. Para de arrumar desculpa para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E aqui não foi Deus que mandou ninguém buscar eles, não, foi o próprio Cristo. Então quem buscou eu e você foi o próprio Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: quem é você na seara missionária?
E eu vou para onde isso está acontecendo, tio Ciro. A palavra diz que quando Jesus chama Pedro, Pedro deixa as redes. Só que Pedro estava no barco. Mas por que Pedro só deixou a rede? Porque tem gente que até aceitou a missão, mas ainda deixou o plano B guardado. Porque você lembra quando Pedro se frustra? Quando Pedro nega Jesus, Pedro volta para onde? Para o barco. E quem faz missão não pode ter plano B. Mesmo quando tudo está dando errado, eu tenho que prosseguir avante. É Jesus dizendo para pessoas aqui que está até sem fim: eu vou rasgar o teto. Mas está dizendo assim: se não der certo, eu volto para onde eu estava. Mas Jesus está dizendo: você não tem mais opção. Eu estou anulando o plano B hoje. Não tem mais plano B para você. É servir, obedecer, avançar e prosseguir. Pessoas que estão na casa do Senhor, mas está dizendo: se não der certo, eu volto para onde eu estava. A casa caiu hoje. Aleluia! Acabou a opção B para alguém hoje. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar, eu preciso encerrar. Mas tem pessoas aqui, pastor, que adentrou aqui, que estava a ponto de uma situação, de um acontecimento, para voltar para onde estava. E você pode não falar para o seu companheiro, para o seu pastor, mas Jesus sabe. E todo aquele que põe no arado, a mão no arado e retrocede não é apto. Eles foram enviados como cordeiros no meio de lobos. Eu preciso. Porque tem pessoas, pastor, sabe por que não está indo? Porque está com medo das consequências de fazer a obra. Só que a palavra diz assim, que nós não devemos temer quem pode ferir o nosso corpo, mas sim aquele que tem o poder para ferir tanto o corpo. Glória a Deus! Formar a alma e lançar elas no inferno. Aleluia! É Deus dizendo para pessoas: tira esse medo do teu coração. Vai fazer a obra. Vai fazer a minha vontade. Ah, mas eu queria uma palavra que fizesse eu pular. Não, não. Pular cansa. Verdade. O negócio é caminhar. Aleluia. Agora eu quero chamar você aqui na frente. Você que está disposto a começar a exercer aquilo que Deus já entregou sobre a tua vida. Tanto como ser enviado, como manter quem está sendo enviado. Eu quero orar por você aqui na frente, que já estourou meu horário. Eu preciso entregar para o pastor. Isso aqui não é para quem está visitando, não. Isso aqui é para quem está dentro da igreja. Aleluia. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas deixou o barquinho ancorado lá fora. Eu vou entregar para o pastor. Mas o Senhor está falando para mim que tem pessoas aqui dentro que está deixando de exercer aquilo que Deus confiou por medo. Por medo. Não tem
o que é vergonha? É eu estar levantando a mão, estar dando glória a Deus e estar vivendo aprisionado pelo medo. Deus, aleluia. E Cristo, Ele quer te libertar do que te prende hoje. Aleluia. Se não tem ninguém, que Deus prepara uma nova oportunidade. Eu posso orar, pastor Elias, nosso Senhor? Perdoa o horário. Mas Deus, Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. o Espírito ministrou algo aqui, pastor. Aleluia. O Espírito ministrou algo dizendo assim, ó, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí talvez bugou a sua mente, né? Só que Pedro respondeu assim: o Senhor sabe que eu te amo. E sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Apacenta meus cordeirinhos. A maior prova que eu amo Cristo é quando eu não deixo o medo me impedir de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Aleluia. O medo de assumir um grupo, um departamento. O medo de tomar posição dentro da obra do Senhor. E Jesus, eita, meu Deus, eu preciso encerrar isso aqui. Aleluia. Mas Jesus está perguntando: tu me amas? Ele pergunta para ti, filho. Filha minha, tu me amas? Você está dizendo: o Senhor sabe. Mas tem algumas coisas dentro de você que te impedem de se lançar da forma que o Senhor te chamou para se lançar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: vou acalmar a tempestade dentro de ti. Eu não vou te dar as ferramentas, eu já te dei. Eu não vou fazer, eu já fiz. Mas o medo tem te impedido de ir. Amando comandar isso. Mas nessa noite o Senhor, Ele vai tirar esse medo de dentro do teu coração e da tua mente. Vem aqui, filha. Porque eu vim aqui com propósito, pastor. Ei, Deus, eu amo esse pai. Deus te dá um domínio sobre ele. Como você encontrou Pedro, meu pai, e os demais discípulos no mar da Galileia, o Senhor encontrou eles hoje. E eis que o Senhor abre um novo tempo hoje. E a palavra diz que é bom que ande em dois. Jesus está preparando um novo caminho. Você vai se lembrar disso lá na frente, pastor. Porque ainda que muitas vezes algumas coisas que a gente projete na nossa vida se frustrem, foi louvado aqui, que os planos de Deus, eles não vão se frustrar. E sabe por que algumas coisas frustrou? É Deus nos dizendo: porque não era o meu projeto para tua vida. Porque enquanto é do Senhor não frustra. Eu pastor? Se frustrou, é porque não era o que Deus tinha. Porque
frustra. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Dói, sangra, fere, mas é boa. Mas é perfeita. Faz assim para nós, irmãos. O que não deu certo foi porque não era da minha vontade. Mas não te preocupe, o que eu tenho preparado não vai ser frustrado. Em todas as áreas da vida do Senhor. Porque o Senhor tem colocado como prioridade a vontade de Deus. O Senhor tem colocado como prioridade a vontade de Deus. E você tem colocado até muitas vezes na frente de algumas coisas que você tanto almejava. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe. Porque o que eu tenho preparado para ti é muito maior do que aquilo que o Senhor está. E o Senhor me trouxe nessa noite para dizer, não será frustrado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. E o Senhor, Ele vai dar projetos, viu? E eu vou dizer algo aqui, que muitas pessoas que caminham com o Senhor vão dizer assim, eu estou ansioso demais. Isso é muito grande para você estar sonhando. Mas o Senhor vai te lembrar deste culto. Porque o Senhor te chamou para coisas grandes. Mas muitas vezes o homem, o inimigo, quer fazer a gente acreditar que a gente nasceu para coisas pequenas. O Senhor vai dar projetos ao teu coração. Projetos grandiosos. E o Senhor manda te dizer assim, ó, pode sair da boca de todos que não vai dar certo, só não pode sair da tua. Porque enquanto tu disser que vai dar certo, vai ser você dizendo, Deus, eu creio que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Te prepara, pastor. Se prepara. Se prepara. Tem mais alguém para mim aqui? Meu Deus, eu preciso encerrar isso aqui. Sabe por quê? Não somos mais escravos do medo. Somos filhos de Deus. O Senhor está batendo nisso, tem gente aqui que está aprisionado. Já tem 3 aqui que estão em pé. Aleluia! Eu quero pedir perdão ao pastor pelo horário. Viu, pastor? Glória a Deus. Mas o Senhor me enviou aqui por causa disso. Santo é teu nome. Viu, tio? Deus não frustra os sonhos dele. Aleluia. É boa. É perfeita. É agradável. Glória a Deus. Eu não sei nem se o Senhor já entendeu isso. Mas Deus já tem te ensinado isso. Que ainda que eu não entenda, a vontade dele é melhor que a minha. E para Deus nunca é perda. Para Deus nunca é perda. Santo é teu nome. E o Senhor ele traz conforto no teu coração. Aleluia. Pastor, dá um abraço para o tio, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o abraço que tu sente falta, tu vai receber agora. Aleluia. Glória a Deus. Se prepara, viu, varão? Se prepara. Oh, glória, aleluia, Jesus.
E muitas vezes o que não foi concretizado na vida do Senhor vai ser na vida. Mas a alegria dele é a alegria do Senhor, né? Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Eu quero agradecer por oportunidade. Eu quero louvar a Deus por essa casa. Quero retornar aqui no direito. Deus abençoe. Pastor Robson, é uma honra. Eu quero aqui agradecer mais uma vez. Deus abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus.